Olá, meu querido ouvinte do programa Talentando. Agradecemos mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Aliás, agradecemos por muito mais, por uma vida de aprendizado. Agradecemos pelas experiências que temos tido a possibilidade de viver, de vivenciar. Agradecemos a Deus pela orientação espiritual que recebemos através da intuição. Agradecemos aos amigos que temos ao nosso lado. Agradecemos pela família, seja qual for, pelos familiares que, com a permissão de Deus, nos brindaram com sua presença para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento moral, para o entendimento acerca daquilo que Emmanuel comenta no prefácio de Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sobre a lei da cooperação. Cooperação, palavra extremamente importante em nossa vida. Quando aprendemos a cooperar com a caminhada do próximo, quando aprendermos a compartilhar as melhores práticas, as melhores experiências que temos, facilitando a caminhada do próximo, haveremos de sentir que cumprimos parte de nosso compromisso na Terra, de nossa missão. Porque considerando o mandamento maior que fora da caridade não há salvação, toda a compreensão, todo o entendimento, toda a ajuda ao próximo, toda a cooperação é caridade, que fazemos para aquele que ao nosso lado também passa por experiências muito difíceis, desafiadoras ao extremo, e que o nosso egoísmo muitas vezes não nos permite observar. Porque ao olharmos para o próprio umbigo, centralizamos o foco de nossas preocupações em nós mesmos e desconsideramos de maneira inconsciente, inclusive, todas as dores alheias e fingimos para nós mesmos, muitas vezes, que nos condoemos com a dor alheia. Quando alguém clama aflito por uma solução e naquele momento nosso coração é tocado levemente pela dor alheia, aí nos entregamos ao pensamento de que poderíamos fazer algo. E em quantas destas vezes abdicamos da possibilidade de fazer algo porque dizemos para nós mesmos: ah, que pena que eu nada posso fazer, que triste que eu nada posso colaborar para que essa pessoa sofra menos. Só as minhas orações, e muitas vezes nem as fazemos. Quando teremos a consciência de que a lei da cooperação, ela é extremamente abrangente e ela representa a lei da ação e reação. Quanto cooperarmos, receberemos cooperação também. E não que devamos observá-la apenas com interesse, não. Mas se temos o interesse de ser ajudados nos momentos mais difíceis da vida, e todos temos, é preciso que nos desprendamos desse egoísmo, nos desapeguemos daquilo que mais nos interessa, desapeguemos-nos de tudo que diz respeito aos nossos interesses mais profundos, no momento em que alguém ao nosso lado sofre, manifesta uma pequena dor, manifesta a necessidade de que alguém coopere para que ele sofra menos. Quando daremos vazão às alegrias? Quando daremos vazão à nossa capacidade de servir? Quando daremos vazão ao nosso sonho de sermos úteis? Quando daremos vazão a toda a nossa energia de amor que trazemos? E por falar em vazão, Dalmo Florense, grande poeta pela psicografia, certa vez, através de nossas mãos, disse assim: ao dar vazão à tristeza, ela o teu corpo destrói,
vai consumindo a saúde e até a alegria corrói. Dalmo Florense. Salientando que a tristeza, quando ela se sente acolhida em nosso coração, quando ela tem esse acolhimento, quando ela chega e fica, até a alegria presente ela acaba corroendo. Fator corrosivo a tristeza. E nós dizemos que faz parte a tristeza da vida humana, acontece, porém, dar-lhe acolhida eterna é uma falha nossa profunda, porque há motivos à nossa volta imensos para que consigamos fazer com que a alegria supere a tristeza, fazer com que o perfume da alegria, o perfume da poesia se evole e que cubra todo o ambiente, transformando o ambiente em que vivemos em um ambiente perfumado de gratidão. E para isso, Cora Coralina, também pela psicografia, disse assim certa vez, através das nossas mãos: a poesia é o perfume que vem de seu coração, quando, apesar de aflições, vibra nele a gratidão. O coração grato emana ondas eletromagnéticas de sentimentos profundos, de alegria de viver, de satisfação, de aprender. O sentimento da gratidão, ele é tão amplo e tão benéfico que consegue, como um anticorrosivo, eliminar todos os fatores que corroem os nossos melhores sentimentos. Eliminar a tristeza, a depressão, a angústia que vem de ângus, vem de peito. Em alguns momentos, quando alguém nos pergunta: você está bem? E nós suspiramos: estou. E esse suspiro representa que não estamos bem. Esse suspiro, muitas vezes, vem de ângus, vem do peito, vem de angústia acumulada. E muitas vezes, porque não utilizamos essa profilaxia de passarmos em nosso coração, em nosso peito, em nosso instrumento do sentimento, os anticorrosivos da alegria, da gratidão, da música, da oração principalmente. Aprendemos que a oração tem um efeito magnífico sobre a nossa vida e quantas vezes nos dizemos impossibilitados de orar, porque o tempo, porque o trabalho, porque o compromisso, porque alguém chamou, enfim, há muitas desculpas para não fixarmos a mente na oração por alguns instantes. E quando comentamos sobre a necessidade da nossa performance, do nosso desempenho melhor no dia a dia empresarial, no nosso trabalho, e porque o Talentando, esse programa tem por objetivo conciliar o conhecimento espiritual ao conhecimento sobre autoliderança, sobre coaching, sobre desempenho, sobre melhoria contínua. Esse é o nosso propósito e sentimos que é normal. Aliás, não é normal porque normal vem de regra, vem de norma, mas é comum nos entregarmos ao desânimo, nos entregarmos ao sentimento de fraqueza diante de desafios que a vida profissional nos dá, diante de um trabalho muito difícil, diante de uma proposta comercial em que temos de entregar mais do que pensávamos, ou que temos de desempenhar, considerando que companhias no trabalho, que companhias naquela empresa a qual serviremos, onde somos demandados, nos sentimos mal com a presença de certas pessoas, sentimos um ambiente desagradável, sentimos brincadeiras que nos incomodam. Qualquer contexto adverso
às vezes é capaz de transformar a nossa energia de trabalho, é capaz de afetar o nosso desempenho. Então é preciso que tenhamos em nossa consciência, meu caro ouvinte do programa Talentando, que a oração é a ferramenta mais própria e talvez única para que nos blinde antes de sairmos de casa. Blindar nosso coração, blindar nosso ambiente interno de qualquer afetação, de qualquer assédio de todos os sentidos, de nos proteger quanto às investidas espirituais, energéticas, ou mesmo físicas, ou mesmo da palavra de alguém que não deseja o nosso melhor desempenho. A oração nos equilibra, nos protege, nos reveste de luz. O nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, nesse momento em que oramos, se enrijecem. Nem é a palavra certa enrijecer, mas se fortalecem, se revestem de luz, são blindados desde o momento em que oramos até o momento em que mantemos a sintonia, porque se nós quebrarmos a sintonia com aquilo que prometemos na oração, se nós entrarmos no padrão vibratório daqueles que tentam nos afetar, obviamente cairá o nosso padrão vibratório e receberemos as investidas e corresponderemos à investida energética através de nossos impulsos mais atrasados, os impulsos que trazemos dentro de nós das mazelas antigas, ali em dormência, e nestes instantes de provocação são acordadas essas energias nossas, essa vontade de revidar. Por isso eu digo ao nosso querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio, a oração é a ferramenta mais própria, mais adequada para que o seu ambiente externo e interno estejam imunes às provocações, para que o seu interior esteja blindado, para que o seu plano vibratório permaneça elevado, desde o instante em que a gratidão, como disse Cora Coralina, como um perfume de poesia, exala através da oração naquele momento, e vai como um perfume que você passa sobre o corpo, porque muitas vezes esse perfume físico, ele perfuma só o físico, e a oração perfuma o interior, perfuma a essência do ser humano. A poesia é o perfume que vem de seu coração quando, apesar de aflições, vibra nele a gratidão. Porque não há coração que, sendo grato, não tenha a poesia para ser exalada, para ser evolada do coração como um perfume. Porque a gratidão é a fonte dessa poesia da alegria de viver. E em momentos de pandemia, meu querido ouvinte, a prece é o instrumento ao nosso lado, presente, constante, porque sequer nos deslocamos como nos dias em que trabalhamos distantes, tomamos várias conduções, deixamos o pensamento se desprender daquele momento de oração e já nos entregamos à pressa, às preocupações. Então é muito mais difícil fora de casa e lidando com todas as tribulações do dia nos mantermos elevados. Eu sei que é difícil, porém é necessário e é possível mantermos um ambiente mental elevado, padrão vibratório, naquele padrão da prece que fizemos pela manhã. Porém, nos momentos em que estamos nesse isolamento social, aquelas pessoas que ainda não saíram de casa, que não foram exigidas ir ao trabalho, que estão, entre aspas, presas no seu ambiente físico, no lar, estão livres mentalmente para orar em vários instantes do dia, que seja uma prece simples e rápida, que seja ler uma trova como essa,
que eu repito aqui de Dalmo Florense: ao dar vazão à tristeza, ela o teu corpo destrói, vai consumindo a saúde e até a alegria corrói. Então permita que essa alegria que você sente hoje, oriunda de tantos sentimentos e razões para se sentir alegre e, se não totalmente feliz, se sentir alegre. Permita que essa alegria permaneça, que alimente seu corpo com energias boas. Permita que essa alegria combata eventualmente a nuvenzinha de tristeza que chega com uma notícia ruim ou com o interesse de alguém em destruir os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, as sementes de boa vontade que você lança no coração alheio. E assim, através dessa poesia da alegria de viver, vamos juntos disseminando o bem, vamos juntos favorecendo os nossos melhores talentos, vamos juntos lembrando da Rádio Boa Nova todos os dias. E por que não dizer que em todos os momentos em que seu pensamento se afastar um pouco dessa vibração ou do bem que você quer realizar, ligue o seu rádio ou ligue o seu computador, seu celular, no aplicativo da Rádio Boa Nova e abra o coração para receber de qualquer comunicador, porque esse é o propósito nosso nessa rádio, de transmitir as sementes do Evangelho, da doutrina espírita. E você vai ouvir uns comentários a respeito de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras de Kardec, de uns livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Você vai ouvir comentários sobre palestras de Divaldo Pereira Franco. Você vai ouvir em nossa rádio comunicadores falando de psicologia, de sociologia. Vai ouvir frases que nos fazem a todos nos reanimar diante das dificuldades da vida. E assim, o nosso talento é aguçado. O nosso melhor talento, o da comunicação, o talento da concentração, o seu talento de fazer com artes manuais aquilo que você deve fazer, o talento de escrever, o seu talento de pensar, o seu talento de ouvir a pessoa ao seu lado no momento de aflição, o seu talento de cozinhar, de fazer um prato gostoso para quem você ama, para as pessoas com as quais você convive, o seu talento de deixar a casa tão limpa para todos que convivem com você, o seu talento de arrumar a cama com amor para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu filho se deitar no momento de cansaço, aquele amor depositado no lençol, aquele amor depositado na atitude de acolhimento em que você manifesta fisicamente esse sentimento. E nessas ações capazes de demonstrarem nossos talentos, valorizamos a vida, valorizamos a oportunidade rica do aprendizado. E eu insisto em dizer que o programa Talentando tem sim esse compromisso com você, de procurar reanimá-lo ou reanimá-la diante dos maiores desafios da vida, e não simplesmente numa conclamação à superação de dificuldades, mas principalmente de valorização das suas competências, dos seus talentos, de você não deixar o tempo passar sem reconhecer a si mesmo que é capaz, que consegue realizar muitas coisas, que a vida demanda sua participação, que o seu compromisso para com a vida é sério, que você faz falta, que as pessoas querem você no mundo e querem muito, e que se você aqui não estivesse ou quando não estiver, fará muita falta sim. E talvez você pense, não faço falta. Faz falta que seja para uma pessoa, para um animal, para o seu gato, para o seu cachorro, para o seu companheiro, não importa, para a planta que você rega com amor, porque as plantas têm sistema nervoso e reconhecem quem delas cuida. Então a nossa vida
por mais que a desprezemos, porque não conhecemos muitas vezes os mecanismos espirituais que nos trouxeram essa existência tão valorosa, os mecanismos espirituais que endossam os nossos sacrifícios e dificuldades necessários à nossa evolução. Se não conhecemos a doutrina espírita, se não temos a luz do discernimento entre a dor e a alegria, o porquê, se não conhecemos as razões das provas, se não lemos em o Evangelho ou em o Livro dos Espíritos ou em o Céu e o Inferno, as razões de sofrimento de uma encarnação, muitas vezes nos amarguramos tanto e sem procurar as respostas. Eu recomendo a você, busque as respostas na doutrina espírita. Utilize o seu tempo, valorize esse momento em que alguma palavra de algum comunicador da Rádio Boa Nova chega ao seu coração, tocando-a profundamente num convite à valorização da vida, à valorização dos talentos que Deus ofereceu para você enriquecer essa existência e fazer dela um momento de grande aprendizado, uma estada na Terra perfeitamente valorosa, profunda, enriquecedora. Eu tenho certeza que você conseguirá hoje manter o seu padrão elevado. Estejamos juntos na Rede Boa Nova de Rádio. Permaneça conosco, seja um colaborador dos amigos da Boa Nova, procure verificar como você pode nos ajudar nas obras das Casas André Luiz. Há tanto a se fazer e muitas vezes não apenas com recursos materiais. É isso. Tenha um feliz dia, uma feliz semana, um feliz mês. Até a próxima. Miguel Formiga deixa um grande beijo a você.